Você já viveu esse cenário? Vocês tiveram um final de semana incrível. A conexão foi mágica, as conversas fluíram, a química era palpável. Ele te olhou nos olhos, disse coisas lindas. E você foi dormir pensando que finalmente encontrou alguém diferente. E aí, na segunda ou terça-feira, o clima muda. As mensagens ficam mais curtas. O bom dia demora a chegar. E de repente, ele começa a se afastar, como se uma neblina tivesse coberto aquele homem incrível que estava com você há 2 dias. Ele não termina, ele não briga, ele simplesmente esfria. E você entra em pânico. Sua mente começa a criar mil teorias. Eu fiz algo errado? Falei demais? Será que ele conheceu outra pessoa? Pare. Respire. Eu preciso te contar uma verdade que a maioria das mulheres desconhece e que vai salvar a sua sanidade mental. O problema não é o que você fez. O problema é como o cérebro masculino processa a intimidade. Existe um mecanismo biológico e psicológico que faz com que os homens se afastem justamente quando as coisas estão indo bem. Parece loucura, eu sei, mas eu sou a psicóloga Kelly e hoje vou te revelar a verdadeira razão científica pela qual ele some, e não é o que você está pensando. Se você quer entender a teoria do elástico e como usar a neurociência para fazer ele voltar correndo, já clica no botão de inscrever-se e ative o sininho. O que você vai aprender hoje não é conselho de amiga, é ciência pura aplicada aos relacionamentos. Vamos direto ao ponto. Para entender por que ele some, você precisa entender um conceito fundamental da psicologia masculina chamado ciclo de intimidade masculina, ou, como popularmente conhecemos, a teoria do elástico. Imagine que o interesse dele é um elástico de borracha. Para que o elástico tenha força e energia para te puxar de volta, ele precisa ser esticado. Ele precisa de distância. A maioria das mulheres opera num ciclo de intimidade linear. Ou seja, quanto mais próximas ficamos, mais conectadas nos sentimos. O homem opera em ciclos. Ele se aproxima, se conecta profundamente e, de repente, ele sente uma necessidade biológica de se afastar para recuperar a sua autonomia. Entenda isso. Para muitos homens, a intimidade é sentida, inconscientemente, como uma perda de eu. Quando ele fica muito tempo mergulhado no sentimento de nós, como naquele final de semana perfeito com você, o cérebro dele dispara um alarme silencioso de que ele está perdendo a independência dele. Então, ele se afasta. Ele some ou fica frio. Não porque ele deixou de gostar de você, mas porque ele precisa se reencontrar com a própria individualidade, para só então sentir vontade de se conectar de novo. O erro fatal que 99% das mulheres cometem é tentar impedir esse afastamento. Quando você sente ele esfriando e corre atrás, mandando mensagem, perguntando se está tudo bem, você está afrouxando o elástico. Se você corre atrás de um elástico que está tentando esticar, ele nunca vai ter tensão suficiente para voltar com força. Você tira a pressão necessária para que ele sinta saudade. Mas a psicologia vai mais fundo. Existe uma razão neuroquímica para o sumiço dele, e ela mora num neurotransmissor que você provavelmente já ouviu falar, a dopamina. Mas não do jeito que te contaram. A dopamina não é apenas o hormônio do prazer, ela é o hormônio da busca, da antecipação. O cérebro masculino é desenhado para caçar recompensas. Existe um fenômeno na neurociência chamado erro de predição de recompensa. Preste muita atenção nisso, porque é aqui que você ganha o jogo. O cérebro libera a maior quantidade de dopamina quando a recompensa é incerta. Se ele tem 100% de certeza de que você está ali, apaixonada, esperando por ele, o cérebro dele para de liberar dopamina. A caça acabou. O tédio químico se instala. Muitas vezes ele some porque você se tornou previsível demais.
No momento em que ele percebe que já te conquistou completamente, que você é um jogo ganho, a motivação biológica dele despenca. Ele não some porque você não é boa o suficiente. Ele some porque o desafio acabou. Ele sabe que se ele sumir por 3 dias e voltar, você vai estar lá. Ele sabe o que você vai dizer, como vai reagir. E a certeza é a assassina do desejo. Quando ele se afasta, ele está inconscientemente tentando resetar o sistema, tentando ver se, ao se afastar, ele sente falta. E se você corre atrás nesse momento, você confirma a previsibilidade. Você mata a chance dele sentir a sua falta. Além disso, temos que falar sobre o efeito Coolidge. É um termo da biologia evolutiva que descreve como o interesse sexual e romântico tende a diminuir com a repetição e a familiaridade, e a aumentar com a novidade. Homens têm uma sensibilidade alta a esse efeito. Quando a relação cai na rotina muito rápido, quando vocês se falam o dia todo, todos os dias, sobre as mesmas coisas, a novidade morre prematuramente. Ele se afasta para buscar estímulos novos. E calma, isso não significa necessariamente outra mulher. Pode ser o estímulo de jogar videogame, de sair com os amigos, de focar no trabalho. Ele precisa de uma quebra de padrão para que, quando olhar para você de novo, ele te veja com novos olhos. O sumiço é a tentativa dele de criar saudade, porque a saudade nada mais é do que o desejo de algo que não está presente. Se você está sempre presente, é impossível sentir saudade. Agora, existe um cenário mais profundo e doloroso que precisamos abordar: o estilo de apego evitativo. Se esse homem tem um histórico de fugir quando as coisas ficam sérias, o buraco é mais embaixo. Homens evitativos associam intimidade com perigo. É um trauma de infância. Eles aprenderam que depender de alguém significa sofrer ou ser controlado. Então, quando ele se apaixona por você, isso ativa o sistema de medo dele. Quanto mais ele gosta de você, mais vontade ele tem de fugir. É o paradoxo do evitativo. Ele some justamente porque a conexão foi forte demais. Ele não sabe lidar com a vulnerabilidade. Ele sente que está perdendo o controle das próprias emoções. E a única forma que ele conhece de retomar esse controle é se isolando. Ele entra na caverna. E se você tentar invadir essa caverna, ele vai fortificar as paredes. Você deve estar se perguntando: ok, psicóloga Kelly, entendi que é biológico, que é o elástico, que é a dopamina. Mas o que eu faço? Fico sentada esperando ele voltar? Jamais. A passividade não gera atração. A estratégia psicológica correta aqui é o espelhamento de comportamento combinado com a reintrodução de incerteza. Se ele se afastou, se o elástico dele está esticando para longe, você precisa ficar parada ou dar um passo para trás. Você precisa dar a ele o presente da sua ausência. Lembra da dopamina e da incerteza? Se ele some e você não vai atrás, se você não manda mensagem, se você posta uma foto linda vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecido, sabe o que acontece no cérebro dele? Um curto-circuito. Ele esperava que você fosse atrás, pela previsibilidade. Você não foi, criando uma quebra de padrão. Isso gera o tal do erro de predição. O cérebro dele acorda e pensa: espera aí, por que ela não está me procurando? Será que ela perdeu o interesse? Será que tem outro cara? Bingo! Nesse exato momento, a incerteza volta. A dopamina volta. O elástico atinge a tensão máxima. E a única reação física possível é ele ser puxado de volta para você com força total. Ele volta porque você permitiu que ele sentisse o medo de te perder. Homens só valorizam o que eles têm medo de perder. Enquanto ele tiver certeza absoluta de que você é dele, ele vai te tratar como uma opção. No momento em que ele duvida,
você vira prioridade. Então, a regra de ouro é: quando ele esfriar, você congela. Não por vingança, mas por dignidade e estratégia. Use esse tempo para você. Foque nos seus projetos, na sua beleza, na sua saúde mental. Quando ele voltar, e se for apenas o ciclo do elástico, ele vai voltar. Não esteja lá esperando de braços abertos como uma pessoa carente. Seja receptiva, mas não eufórica. Mostre que a sua vida continuou incrível sem ele. Isso comunica alto valor. Isso comunica que você é uma mulher que não depende da validação dele para ser feliz. E não existe nada, absolutamente nada, mais atraente psicologicamente para um homem do que uma mulher que é feliz sozinha. Mas atenção! Use esse tempo também para avaliar se você quer esse homem. Se esse ciclo de some e aparece for constante, se ele viver te deixando ansiosa, isso deixa de ser teoria do elástico e vira abuso emocional ou imaturidade crônica. Você merece constância. O elástico pode ir e voltar, mas ele não pode arrebentar a sua autoestima. Use o silêncio dele como um filtro. Se ele voltar com mais amor e dedicação, ótimo, ele só precisava de espaço. Se ele voltar frio e distante sempre, ele é um homem que não está pronto para a mulher incrível que você é. Resumindo, ele some para se reencontrar, para sentir saudade e para buscar dopamina. Dê a ele o espaço, devolva a incerteza e mantenha o seu valor inegociável. Você não é um porto seguro onde ele ancora quando quer, você é o oceano inteiro, misterioso e profundo. Se ele quiser navegar, ele vai ter que aprender a respeitar a maré. Se esse vídeo virou uma chave na sua cabeça, se você entendeu agora que não deve correr atrás, deixe o seu like. É muito importante para mim saber que estou te ajudando. E se você quer dominar a psicologia dos relacionamentos e parar de sofrer por quem não merece, inscreva-se no canal agora. A gente se vê no próximo vídeo, mais forte e mais sábia. Um beijo da psicóloga Kelly.